Os irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, dando continuidade à exposição que nós iniciamos no domingo passado. No domingo passado nós vimos 1 Pedro, a partir do capítulo 3, e vamos continuar essa exposição. 1 Pedro, capítulo 3, nós vimos no versículo 1 a 6, quando Pedro se dirige primeiro às mulheres, e agora, no versículo 7, Pedro se dirige aos maridos, aos homens, dando continuidade a essa série de exposições sobre a família. Vamos ler apenas um único versículo, 1 Pedro 3, versículo 7. Eu vou fazer a leitura na nossa versão, na ARA atualizada, mas ao longo da exposição eu vou fazer alguns ajustes nessa interpretação, para que seja mais fiel ao texto grego original em que foi escrito. Então eu vou ler primeiro o versículo na nossa tradução e depois eu vou ler de uma forma mais literal no texto grego. Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Agora eu vou ler de uma forma mais literal o texto original. Maridos, da mesma forma vivei com conhecimento em relação à mulher, como o vaso mais frágil, mostrando honra para com ela, como companheiros herdeiros da graça de vida, para que suas orações não sejam interrompidas. Agora vamos orar, buscando a presença do Senhor. Bendito Deus, nós somos gratos pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos na presença do Senhor, para ouvirmos a palavra do Senhor, conduzidos, e nós cremos nisso, pelo próprio Senhor. E a nossa oração é que o Teu Espírito, que é vivo e que inspirou esse livro, que ele de fato fale a cada coração nessa noite. Porque aquilo que é dito para as mulheres tem grande importância para os homens, e o que é dito para os homens tem grande importância para as mulheres. Para que o Teu povo, para que nós possamos viver, não conforme nós queremos, mas para que nós possamos viver de uma forma agradável aos Teus olhos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que é uma coisa amorfa? É uma coisa sem forma. Geralmente existem alguns objetos que são descritos dessa maneira. Alguma coisa que você não percebe uma forma. E de alguma forma, quando nós pensamos nas famílias hoje, nós vemos que as influências ideológicas têm criado famílias amorfas. Homens que não lideram, mulheres que fingem ser submissas, mas que no seu íntimo odeiam essa doutrina e que enfrentam aquela síndrome daquilo que, quando o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho para aquele homem, lá em Atos, ele diz assim: sobre isso eu quero te ouvir em outra oportunidade. Eu não estou muito disposto a ouvir sobre esse assunto. E filhos que muitas vezes vão crescendo também, vendo esse padrão antibíblico, e que depois, obviamente, vão reproduzir em seus próprios lares, ou terão a dificuldade de reconstruir, desconstruir, aliás, essa visão que ele não teve na sua própria família, para, à luz da palavra de Deus, reconstruir um modelo de família bíblico em relação ao homem e à mulher. E como é que nós, então, como povo de Deus, respondemos a isso? Nós vemos como a sociedade tem agido em relação a esse tema. Como é que nós, homens, e Pedro se dirige especificamente para os homens, como é que nós respondemos a esse momento que nós estamos vivendo? Como é que nós, homens, devemos nos portar em uma sociedade com valores que vão desde o machismo antibíblico
até aquilo que nós chamamos de anarquia familiar, onde, de fato, o papel de liderança masculino tem sido completamente destruído na sociedade. Onde nós vemos o feminismo radical ocupando as áreas do conhecimento e, de alguma forma, se transformando em um senso comum na mente de muitas pessoas. Como nós respondemos a uma geração de homens que têm sido fracos no sentido de liderarem, muitas vezes mimados, ou de homens que nem mesmo pensam em casar. Esse é um fenômeno, inclusive, que tem se mostrado naquelas empresas que trabalham com construção. Cada vez mais existem apartamentos menores, porque muitos homens nem mesmo pensam mais em casar. Mulheres nem pensam mais em casar. Como é que nós, então, olhamos essas verdades à luz da palavra de Deus? Bom, nós temos a palavra de Deus como guia, louvado seja Deus por isso. E nesse texto, Pedro orienta como os homens devem agir em relação às mulheres. Ele havia falado, e nós vimos na semana passada, o papel das mulheres em relação aos homens. E agora ele vai tratar o papel dos homens em relação às mulheres. Mas antes de adentrar nesse texto, vamos lembrar o contexto onde ele está inserido. Essa carta foi escrita por Pedro, um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, alguém que tem um papel importante na igreja apostólica, sendo uma coluna da igreja. E ele escreve essa carta, que é uma carta geral para várias comunidades cristãs da Ásia Menor. E o objetivo de Pedro, obviamente, é preparar ou ensinar aqueles cristãos como eles deveriam viver em uma sociedade não cristã. Esse é um ponto importante da epístola, sobretudo em um momento onde eles estão enfrentando grandes perseguições. Então, como é que nós vivemos em uma sociedade não cristã? E é por isso que essa carta é relevante para nós hoje. Porque nós estamos vivendo um momento onde alguns sociólogos já chamam de pós-cristianismo, onde a sociedade, de alguma forma, está voltando ao paganismo anterior ao cristianismo. Então, as influências do cristianismo na sociedade ocidental têm sido completamente rejeitadas. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então, como é que nós vamos nos portar dentro dessa sociedade com valores não cristãos? Então, nós podemos aprender com essa epístola, por quê? Porque os cristãos já viveram em um mundo semelhante ao nosso. Eles já viveram um mundo onde eles foram a minoria, nesse período aqui, possivelmente na década de 60, 65, talvez já debaixo aqui, segundo alguns estudiosos, da perseguição, onde Nero, todos nós conhecemos a história, como ele toca fogo em Roma e atribui isso aos cristãos, e os cristãos são perseguidos, e ele usa os cristãos, os queima como tochas vivas nos seus próprios palácios, nos seus próprios jardins, aliás. Os cristãos estavam enfrentando perseguições aqui, estavam sofrendo, viviam em um mundo profundamente multicultural, com valores diversos em relação ao homem e à mulher, um mundo marcado por várias ideologias, várias religiões, um mundo profundamente sexualizado, os próprios cultos eram marcados pela sexualidade, um mundo marcado pela promiscuidade, pela homossexualidade, pelo lesbianismo. Esse foi o mundo que o cristianismo surgiu, meus irmãos. E mesmo assim, a igreja é chamada a viver de uma forma diferente do mundo, estando disposto, inclusive, a sofrer, se isso for necessário. Então, esse é o contexto geral. E aqui nós vimos na semana passada que nessa sessão, a partir do capítulo 2 e o capítulo 3 em diante, é aquilo que nós podemos chamar de alguma forma o coração dessa epístola, onde Pedro vai tratar dos relacionamentos cristãos dentro dessa sociedade não cristã. E aqui nós vimos que há duas palavras muito importantes para entendermos o papel do cristianismo dentro de uma sociedade não cristã. A primeira é a acomodação, ou seja, Deus se revela e revela a sua vontade dentro de culturas específicas. Mas a outra palavra importante é subversão, ou seja, o cristianismo, ele de alguma forma subverte os valores da sociedade. Os valores de Deus, eles são supraculturais, eles estão acima de qualquer cultura.
Porque se não fosse assim, Deus precisaria escrever uma Bíblia para cada geração, porque a mente das pessoas vão mudando, a sociedade vai mudando, mas os valores de Deus permanecem. Então, quando nós olhamos esse texto, nós temos que nos lembrar disso, ou seja, Pedro está escrevendo dentro de uma sociedade romana, greco-romana, com valores muito específicos em relação ao papel do homem e da mulher. E que valores eram esses? Bom, como eu disse na semana passada, há alguns erros que nós cometemos quando nós vamos interpretar a Bíblia. Um é anacronismo, é quando você interpreta a Bíblia à luz de hoje, sem entender o contexto específico onde esses textos surgiram. Esse é um erro terrível. Um outro é repristinação, é você tentar reproduzir exatamente hoje, muitas vezes até costumes específicos de épocas, sem passar, obviamente, pelo crivo desses valores de costumes que apontavam muitas vezes para valores supraculturais da palavra de Deus. Isso é repristinação, isso é um perigo também. Mas o outro perigo é nos moldarmos a esses valores culturais sem compreender que os valores divinos estão acima de todas as culturas. Então, isso é muito importante. Então, como era a sociedade romana em relação ao papel do homem e da mulher? Bom, existem duas coisas muito importantes quando nós vamos interpretar o Novo Testamento. Isso que Pedro está falando era chamado geralmente de código doméstico. Isso era muito importante dentro do Império Romano. O papel do homem e da mulher nas casas domésticas. Tudo girava em torno disso. Tanto na sociedade greco-romana, também como na sociedade judaica, em certo sentido, tudo girava em torno da casa, da família. Não essa família que nós conhecemos pós-revolução industrial. Quando nós pensamos em família, você pensa você, sua esposa e seus filhos. Mas a família em um sentido mais amplo. Tudo girava em torno disso. E os filósofos da moral grega, eles então escreveram muito sobre essa família doméstica. Como era o papel de cada um. Qual a conduta? É o que nós chamamos dos códigos domésticos ou regras do lar. Platão escreve sobre isso na República, Xenofonte escreve isso, Plutarco, Sêneca, Dio Crisóstomo escreve o Manual da Casa Doméstica. Então, existiam todas as regras do papel do homem e da mulher. É um conceito muito importante. Então, Pedro ele está vivendo dentro de uma cultura onde esses valores eram ensinados. E nós vimos na semana passada que, de fato, o papel da mulher é um papel de subserviência. E Pedro, então, vai romper com isso, e embora ensinando sobre submissão, mas ele rompe com aqueles conceitos equivocados de inferioridade feminina, por exemplo. Pedro está se acomodando, escrevendo dentro de uma cultura, mas ele está, de alguma forma, sendo profundamente radical, subvertendo os valores da época. Outro conceito muito importante era o conceito de honra e vergonha. Tudo na sociedade romana girava em torno disso. Então, ser um homem, ser um pater em uma família, ser um cidadão romano significava que você estava em posição de honra. Ser uma mulher, ser um escravo, ser alguém que não tinha a cidadania romana, ou ter um status menor, colocava você em uma posição de vergonha. Um cristão, geralmente, estava nessa posição social de vergonha. E é por isso que Paulo diz lá em Romanos, por isso eu não me envergonho do Evangelho. Nós temos que entender essa frase à luz desse contexto. Então é dentro desse contexto que Pedro vai tratar desses códigos de condutas domésticas, tratando primeiro do papel dos servos, no capítulo 2, versículo 18. Agora, no capítulo 3, versículo 1, ele trata das mulheres, e agora ele vai tratar a respeito dos maridos, dos homens. Então, Pedro está tratando de algo que já era conhecido, esses códigos de conduta, mas agora Pedro está tratando dentro de uma perspectiva cristã. Ele está ensinando como o cristão agora deve compreender esses valores que estão acima das culturas, porque tem a ver com os valores de Deus. Aqueles valores que nós encontramos lá no Gênesis, antes da queda.
do plano de Deus para o homem e para a mulher. Agora vamos olhar para o texto em si. Então, como nós vimos, primeiro, do versículo 1 a 6, ele trata a respeito das mulheres, e agora, no versículo 7, ele vai tratar a respeito dos homens. Ele não especifica a situação das mulheres. Quando ele vai falar das mulheres, em primeiro lugar, no versículo 1 a 6, ele está especificando que eram mulheres que tinham esposos não cristãos. E isso era um problema muito sério naquela sociedade. Por quê? Porque as mulheres não tinham a permissão de adorar alguém ou de ter uma religião que não fosse a do seu esposo ou a do pater. Um escravo também, ele vivia uma posição muito difícil na sociedade. Então, aqui, Pedro não especifica, ao que tudo indica, a mulher é crente, porque no final do versículo, ele diz para que não se interrompam as vossas orações. Então, parece que Pedro amplifica aqui para tratar de homens em relação às mulheres. E qual é a tese, qual é o argumento central desse texto? O que é que Pedro está ensinando aqui, que será também o tema do sermão em uma frase? Nós poderíamos dizer que Pedro está ensinando o papel do esposo em relação à sua mulher. Esse é o ponto aqui, o papel do esposo em relação à sua mulher. Ou seja, como é que um homem vive uma vida que glorifica a Deus em seu lar? Isso é muito importante para nós que somos homens e também para as mulheres. E há três coisas que Pedro ensina aqui. Primeiro, a sua função no lar. Qual é a função do homem no lar? Ele vai dizer isso na primeira frase: maridos, vós igualmente vivei com sabedoria ou com discernimento. Então, qual é a função no lar? Segundo, a sua atitude para com a mulher. E ele então vai dizer aí no versículo que é tratar com consideração, com respeito. E terceiro, a sua dimensão espiritual, para que não se interrompam as vossas orações. Então, há três verdades que Pedro vai ensinar aqui. E deixa-me repetir então o tema do sermão e os três aspectos fundamentais desse texto. O papel do esposo em relação à sua mulher, a sua função no lar, a função do homem no lar, a sua atitude para com a mulher, e em terceiro lugar, a sua dimensão espiritual. Então vamos analisar o texto agora, o versículo 7, um versículo muito pequeno, mas muito rico. Pedro começa dizendo: maridos ou homens, essa palavra também pode ser traduzida, mas pelo contexto aqui, talvez uma tradução seja essa mesmo: maridos da mesma forma, ou seja, ele usa, quando ele fala no capítulo 3, versículo 1 das mulheres, igualmente, e agora, mais uma vez, da mesma sorte, maridos da mesma sorte. E diferente da nossa tradução, infelizmente, a atualizada tem a frase: vivei a vida comum do lar. Essa frase não existe no texto grego, não existe comum do lar. Literalmente, a frase no texto grego é: vivei com sabedoria. Vivei com sabedoria. Maridos, vivei com sabedoria. Essa palavra viver, na língua grega, é a ideia de viver junto, viver conectado. Ou sabedoria, e essa palavra pode significar também conhecimento. Essa palavra geralmente é usada no Novo Testamento para a ideia de compreensão intelectual, domínio intelectual, um conhecimento. Então, a primeira coisa que Pedro diz assim: a primeira coisa que vocês, homens, precisam é viver com conhecimento. Vocês precisam conhecer, vocês precisam ter sabedoria. É interessante isso. Discernimento. De forma esclarecida. Conhecer o quê? O que é que o homem precisa conhecer? Bom, Pedro vai dizer primeiro, obviamente, implicitamente nós temos que nos conhecer, mas aqui no texto ele precisa conhecer o que é uma mulher. É engraçado que hoje as pessoas não sabem o que é uma mulher. Houve até um documentário outro dia onde alguém começa a perguntar o que é uma mulher, e ele sai nas universidades perguntando aos professores, e eles não sabem o que é uma mulher. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E Pedro, então, está dizendo, ensinando aos homens o que é uma mulher. Vocês precisam viver com conhecimento. Obviamente, ele não especifica o que é esse conhecimento, pode ser no sentido da palavra de Deus, talvez, mas no contexto aqui significa a ideia de conhecer, sobretudo, o seu papel e o que é a mulher.
de forma esclarecida. A liderança implica em conhecimento. A primeira coisa, o homem ele precisa ser alguém que tem conhecimento, ele sabe o seu papel. Ele sabe por que Deus criou ele sabe por que Deus coloca você no lar, ele sabe o seu papel de ser, como Paulo, nós vimos hoje pela manhã, coloca o homem na posição de ser cabeça, de liderar em amor à sua esposa, de cuidar dos seus filhos, de educar os seus filhos, disciplinar os seus filhos. Então o homem ele precisa saber, ele precisa conhecer o seu papel. Esse é o seu papel fundamental. Então ser um bom líder significa ter um conhecimento profundo da palavra de Deus que o leve a conhecer o seu papel e o papel da própria mulher. Esse é o papel do homem, é viver com conhecimento. Conhecer, sabedoria. E obviamente a sabedoria não vem por osmose, não é? A sabedoria vem conhecendo a palavra de Deus. E a Bíblia é esse manual maravilhoso que vai nos ensinar o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, se você quiser saber o que é ser um homem e o que é ser uma mulher, você não precisa gastar muito com outros livros. Você não precisa estar ouvindo muitas pessoas. Basta você estudar a palavra de Deus com consistência e você vai saber exatamente o que você é. E o homem vai saber exatamente o que ele é. Então você precisa ter um conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento da palavra de Deus vai ensinar você a compreender a si mesmo e compreender o que é uma mulher. E agora Pedro, então, move o seu argumento mostrando a atitude para com a mulher. Ele diz o seguinte: maridos, vivei com sabedoria, e uma tradução seria mostrando ou dando honra à mulher como vaso mais delicado. A tradução de vocês tem tendo consideração para a vossa mulher como a parte mais frágil, mas essa aí é uma tradução que não é a tradução literal do texto grego. Literalmente, Pedro está usando a metáfora aqui do vaso. Então ele pensa no homem como sendo um vaso, que foi feito por Deus, e a mulher como sendo um outro vaso, que também foi feito por Deus, mas um vaso mais frágil. Então ele diz assim, vocês precisam mostrar honra à mulher. E isso que Pedro está dizendo, meus irmãos, isso era revolucionário aos ouvidos da sociedade greco-romana. A mulher não tinha nenhuma honra. A mulher não tinha nenhum respeito. A mulher não tinha nenhum valor. Na verdade, na sociedade greco-romana, e também alguns textos judaicos mostram que quando nascia uma mulher, os homens lamentavam. Quando a mulher estava grávida e viam a mulher, eles lamentavam isso. Esse era o mundo da época. E Pedro está dizendo, você, marido, precisa mostrar honra à sua mulher. E a palavra que Pedro usa aqui para mulher não é literalmente, ele usa uma palavra mais genérica, não no sentido de esposa, mas é no sentido de fêmea. Parece que ele usa esse sentido mais lato. Por quê? Porque ele está falando agora da mulher de um sentido geral. Obviamente, no contexto, ele está tratando da esposa do marido. Mas ele usa uma palavra mais ampla, possivelmente significando também não apenas da esposa, mas também as outras mulheres que estavam dentro da família. Um alto valor, honra, respeito. Essa palavra podia ser traduzida também na língua grega por status. Isso que Pedro está dizendo seria uma palavra revolucionária. Honrem como vaso mais frágil. E a ideia que Pedro usa aqui de vaso mais frágil, essa metáfora do homem e da mulher como vaso mais frágil, o que é que Pedro então quer dizer isso, que a mulher, que o homem precisa honrá-la como vaso mais frágil? O que Pedro está dizendo é o óbvio que a nossa sociedade não quer dizer. É que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os criou biologicamente diferentes, onde o homem tem mais força física
Obviamente, existem exceções onde uma mulher pode treinar e ser mais forte do que a maioria de nós. Mas, no geral, essa é a criação divina. O homem tem uma força biologicamente diferente da mulher. Ela é o vaso mais frágil nesse sentido. E emocionalmente, a mulher é completamente diferente do homem. Deus a criou diferente. E a ideia de Gênesis, quando nós lemos, abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 2, quando Deus cria o homem e a mulher, nós temos que nos lembrar que Deus não os cria iguais, não existe igualitarismo, existe o complementarismo. Deus os cria diferentes e essas diferenças se complementam. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, a palavra grega aqui é zé, é a mesma palavra que é usada para Deus, alguém que vai auxiliar e que lhe seja idônea, a ideia de algo que se encaixa, alguém que é exatamente o oposto dele, mas que se encaixa perfeitamente às suas necessidades. Essa é a ideia. É por isso que todo casal sabe como o homem e a mulher, eles pensam e têm perspectivas diferentes, às vezes, de um mesmo problema. Mas o que significa dizer que a mulher é esse vaso mais frágil? Significa, e esse é o ponto que Pedro está dizendo, e essa palavra frágil na língua grega, eu fiz uma pesquisa, ela tem dois significados básicos. Algumas vezes ela era usada no sentido de doença, você está fraco porque você está doente, e algumas vezes no sentido de limitação, ou seja, de ser mais delicado. Essa é a ideia de Pedro. A mulher é aquele vaso mais delicado, diferente, que requer mais atenção, que requer mais cuidado. E é isso que Pedro está ensinando, dizendo: olha, a sua esposa não é igual a você. E ainda bem, graças a Deus, que ela não é igual a você, ela não é um vaso bruto quanto você, homem. Deus a criou diferente, ela é mais delicada, ela precisa mais atenção. O que é que você faz com um vaso mais delicado? O que é que você faz quando você compra aquele vaso caríssimo e você coloca dentro da sua casa e de repente você vê as crianças brincando ao redor e você, não, pelo amor de Deus, não chega perto. Um vaso delicado que requer atenção, cuidado. E como Paulo vai dizer, nós vimos hoje pela manhã, amor. E é por isso que muitas vezes os homens não entendem o que são as mulheres. Elas não são como nós. Elas são mais delicadas. Requer mais cuidado, atenção, amor. Porque Deus as fez assim. E as mulheres precisam entender que elas foram criadas assim. Isso não significa inferioridade, significa que Deus as fez diferente. Então Pedro está dizendo, olha, vocês precisam dedicar honra e atenção porque Deus as fez diferente de vocês. Então vocês precisam tratá-las com todo cuidado, com todo amor. É como se Pedro estivesse dizendo, em outras palavras, homens, vocês precisam ter um olho especial sobre a esposa de vocês. Não tire os olhos dela. Elas precisam desse olhar. Elas precisam dessa atenção. E geralmente é isso que as mulheres sempre dizem. Geralmente toda mulher reclama de uma única coisa do homem. A reclamação, às vezes, são variadas, mas gira, é uma coisa só. Sabe o que é? Depois vocês me corrijam, irmãs. Elas querem atenção. Elas querem ser tratadas com amor, com carinho, diferente, com cuidado. Por quê? Porque Deus as fez assim. É simples. Aqui Pedro está desvendando exatamente isso. Por um lado, ele está destruindo pensamentos greco-romano, trazendo honra, mas por outro lado, ele está trazendo esse princípio que nós encontramos na criação. E voltando lá para Pedro, ele diz o seguinte: e por que você precisa fazer isso? Veja o que ele diz no versículo 7. Porque sois herdeiros da mesma graça de vida.
Essa frase pode ser traduzida como graça de vida ou graça que consiste em vida. Então Pedro diz assim: vocês agora são herdeiros da mesma graça de vida. Isso também era revolucionário. Porque ele está dizendo, porque vocês, homens e mulheres, foram criados por Deus e vocês foram salvos da mesma forma. Vocês são crentes, vocês são irmãos em Cristo. Vocês experimentaram essa graça de vida, vocês são herdeiros juntos dessa bênção, dessa graça de vida. Vocês são crentes. Vocês são salvos, então, ontologicamente, enquanto ser, o homem e a mulher, eles são iguais, eles foram criados por Deus, eles são salvos da mesma forma, eles têm os mesmos benefícios espirituais em relação ao seu relacionamento com Deus, mas Deus criou o homem e mulher diferentes. E não precisa ser um expert, basta olhar a biologia, basta ser sincero em relação à psicologia, ou seja, no sentido da psique, de como um homem age e processa as emoções diferentes das mulheres. Não precisa ser um gênio para isso. Mas Pedro conclui, então, o seu argumento, mostrando que existe uma dimensão muito mais profunda no relacionamento de um homem e de uma mulher. Existe uma dimensão espiritual envolvida. Ele diz assim, para que não se interrompam as vossas orações. Isso também era revolucionário. A seriedade daquilo que Deus espera do homem em relação à sua esposa é exatamente demonstrada nessa última frase. Para que não se interrompam. O que Pedro está ensinando é que o casamento é a união de duas pessoas com grandes implicações espirituais. E o que significa interromper? Essa palavra pode ser traduzida por interromper, dificultar, impedir, tornar o progresso lento, difícil, frustrar. Então o que Pedro está dizendo é que quando um homem não cumpre o seu papel, conforme a palavra de Deus ensina, é possível então que isso cause desavenças no lar e a própria oração, a vida de oração dos dois sejam interrompidas. As orações, elas não são atendidas como deveriam ser diante de Deus. Isso é muito sério. Então muitas pessoas dizem, mas pastor, eu oro tanto, eu oro tanto, eu peço tanto. Mas eles se esquecem que o conflito conjugal pode estar impedindo as respostas divinas às suas orações. O que Pedro está dizendo é uma máxima importante. É impossível ser um bom cristão e um mau cônjuge. Por quê? Porque um bom cristão, ele será um bom cônjuge. Ele vai compreender a importância dessa instrução de que as orações, elas não têm o efeito desejado. E observe que Pedro diz, Deus não vai escutar quem? Os dois, para que as vossas orações, o plural, não sejam interrompidas, dos dois. Então, quando a mulher não vive o papel bíblico, e nem o homem vive o papel bíblico, isso vai gerar conflito no lar, e isso tem uma dimensão não apenas física, biológica, de um conflito ali, mas uma própria dimensão espiritual. E aqui Pedro está assumindo uma coisa importante que nós nem podemos assumir hoje. O que é que Pedro está assumindo? Ele está assumindo que o esposo e a esposa oram juntos. Ele está assumindo que isso é um fato. Para que não se interrompam as vossas orações. Será que nós podemos assumir isso como um fato? De que os casais oram juntos? Essa é uma advertência para todos nós. Isso é uma advertência para o ensino da palavra de Deus em relação a esse mundo caído. Vivemos um momento em que a mulher quer ser o vaso forte, não é? Mas isso é antinatural. Ou vivemos muitas vezes o chauvinismo masculino, onde os homens acham que ser líder é exercer um machismo, uma falta de amor.
E as pessoas geralmente dizem, bom, é porque a sociedade cristã ela é machista. Na verdade, a sociedade, esse machismo não é por causa do cristianismo, é por falta do verdadeiro cristianismo, que vai ensinar exatamente o oposto. E nós precisamos hoje refletir sobre isso, para nós, como homens, mulheres, como igreja, como famílias do Senhor. Nós, homens, temos uma grande responsabilidade de viver esse papel bíblico conforme Deus prescreve. E há uma história que eu vi a respeito de um jovem que casou e na sua lua de mel, ele chamou a sua esposa e disse assim, sente aqui, a partir de hoje eu sou o líder da família e você vai me obedecer. E você vai fazer tudo o que eu mandar. Então muitos homens pensam que é isso. Eles não estão dispostos a exercer essa liderança em amor e da forma bíblica. Então, que aplicações esse texto traz para mim, para você, para nós como igreja? A primeira é que um homem cristão precisa entender o seu papel no lar e em relação à sua esposa. É uma liderança, como nós vimos hoje pela manhã, em amor. É uma liderança em conhecimento. É uma liderança onde nós compreendemos quem é a mulher e dedicamos honra e atenção a ela, lembrando que somos irmãos em Cristo, mais do que esposo e esposa. No caso de dois crentes, eles são irmãos em Cristo. Lembrando da dimensão espiritual do relacionamento, que um casamento desajustado implica na nossa própria vida espiritual com Deus. E nós, homens, devemos fugir do chauvinismo machista. Como Paulo diz, e nós vimos hoje pela manhã, um homem ele não pode tratar mal a sua esposa, porque ela é a sua própria carne, ninguém vai tratar mal a si mesmo, não faz sentido. Mas outra aplicação é que uma mulher cristã precisa entender como Deus a criou. Você não é inferior, mas você não é igual a um homem. Você foi criado diferente, você no íntimo sabe disso. Então não siga essas regras desse feminismo radical dos nossos dias, porque isso tem levado as mulheres à ruína. E as mulheres, quando escutam esse texto, dizem, frágil, delicada, eu não. Mas Deus criou você assim. Emocionalmente diferente, biologicamente diferente. E outra aplicação é que essas instruções da palavra de Deus não são apenas autoritativas. Elas oferecem um melhor modelo familiar. Por quê? Porque foi Deus quem criou o homem, foi Deus quem criou a mulher, foi Deus quem criou o casamento, foi Deus quem criou a família, e Ele é a única pessoa que tem autoridade sobre esse assunto. Por isso que esse assunto é importante. Apenas Ele tem autoridade. E a pergunta é, como é que nós ouvimos isso? Como é que nós temos ouvido isso? Eu estava conversando com alguns amigos que militam no direito e eles todos falam a mesma coisa. Hoje nós estamos vivendo uma epidemia em nosso país da violência doméstica. Isso para nós cristãos não faz o menor sentido. Porque a opressão feminina nunca retratou o cristianismo verdadeiro. Na verdade, é a falta do cristianismo verdadeiro. Isso tem acontecido diariamente, nós vemos casos e notícias. Esse machismo antibíblico que leva a mulher a ser tratada como um ser subserviente, ou a opressão masculina impedindo as mulheres até mesmo, como houve em alguns momentos na história, de votarem, a violência doméstica. Nós temos visto todos esses problemas na sociedade, e a resposta para isso não está em aderirmos a essas ideologias progressistas e wokes da nossa geração, irmãos. A resposta está em voltarmos para a palavra de Deus. Nós temos que resgatar essas verdades da palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja.
Nós temos que lutar contra esse senso comum que começa gradativamente a ser plantado na mente dos nossos filhos, nas escolas anticristãs. Isso está sendo plantado, essas visões contrárias à palavra de Deus. Visões que separam a biologia do sentir, a ideologia de gênero e tantas outras coisas que têm, de alguma forma, inundado a igreja. E nós temos que redescobrir o valor do casamento, aqueles que não são casados, o valor de viver para a glória de Deus estando solteiros, o papel do homem, da mulher, da criação de filhos. Nós temos que voltar para a palavra de Deus, porque é nela que nós encontramos o caminho. E nós temos que nos lembrar do nosso Salvador. Jesus veio exatamente nos resgatar desse mundo caído, para que nós não vivamos mais como nós vivíamos antes de conhecê-lo. Nós fomos comprados por um alto preço. Jesus nos comprou exatamente para isso, para que você seja um homem que viva conforme aquilo que Cristo foi. Ele foi um homem perfeito. Obviamente ele nunca pecou, ele era Deus homem, mas enquanto homem ele foi um homem perfeito, verdadeiro, que naquele contexto cultural tratou homens e mulheres com respeito, com misericórdia, com consideração. E é por isso que uma das características para que alguém seja pastor, lá em 1 Timóteo, e um dos frutos do Espírito em Gálatas é exatamente a gentileza, a mansidão, o domínio próprio. Nós precisamos redescobrir isso em nossa sociedade, em nossos lares, a gentileza, a educação, o respeito, porque foi assim que Jesus nos ensinou. E nós temos, tanto Ele nos resgatou para isso, como Ele mesmo é o modelo perfeito de alguém que viveu assim e que deve ser imitado. E nós, como líderes, devemos imitar o Senhor. Deus nos deu uma responsabilidade muito grande como homens. E nós precisamos conduzir as nossas famílias, com a graça de Deus, para que elas se aproximem e vivam mais perto do Senhor. Esse é o maior desafio, e eu quero concluir com isso. O maior desafio da nossa época não é contrapormos os argumentos apenas de forma filosófica, ideológica, os argumentos das ideologias da nossa época. O maior desafio nosso é homens e mulheres se voltarem para Deus, se voltarem para a palavra de Deus, para viverem a palavra de Deus e através da nossa vida, do nosso lar, impactarmos o mundo para que as pessoas olhem e queiram saber qual é a razão da nossa família ser diferente. E aí elas então vão saber a razão. A razão está em Cristo. Cristo é que fez a diferença. E as nossas famílias serão usadas por Deus como instrumento evangelístico para alcançar inúmeras famílias que não conhecem a Deus. Há inúmeras que não conhecem ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, irmãos, a vivermos conforme a palavra de Deus. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa missão. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua palavra. Nos colocamos diante de Ti nesse momento, rogando que o Senhor tenha misericórdia de nós, como homens, como mulheres, que precisam desesperadamente do Senhor e da graça do Senhor, que precisamos reconhecer que muitas vezes não temos vivido de uma forma agradável aos Teus olhos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia para que nós possamos viver os padrões da Tua palavra. Que nós possamos mudar naquilo em que nós temos errado como homens. E que as mulheres possam também mudar naquilo em que têm errado como mulheres, como esposas. E abençoa as famílias da nossa igreja para que tenhamos lares
que sejam pautados à luz da Tua palavra, como nós precisamos hoje de avivamento espiritual, de quebrantamento, de uma obra do Espírito no coração dos homens, mulheres e filhos, para que os nossos lares sejam lares que glorifiquem ao Senhor. Tem misericórdia da nossa casa, visita cada família, visita aquelas que têm vivido em conflitos, em dificuldades. Abençoa homens e mulheres que precisam da graça do Senhor, do perdão, de restauração. Visita aqueles lares que precisam da restauração do Senhor. Abençoa também irmãos e irmãs que oram, querendo casar, querendo ter uma família, que o Senhor também abençoe esses homens e mulheres, mas que enquanto isso não chega, que eles possam se preparar espiritualmente à luz da Tua palavra para viverem esse padrão ensinado pela palavra de Deus. Misericórdia de nós, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.